Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Mais uma rodada de questões discursivas para resolvermos aqui no Emages. Hoje com temas aí bem atuais, envolvendo a recente Lei Henri Borel, que entrou recentemente em vigor. Vamos falar, inclusive, sobre uma controvérsia sobre a própria data de entrada em vigor da lei e aplicando, claro, num caso concreto com questionamentos envolvendo duas das principais alterações que nós tivemos com a Lei 14.344. Então, vamos lá, pessoal. Vou compartilhar aqui os nossos slides para nós vermos o enunciado, todo mundo se situar, relembrar bem esta questão discursiva que eu selecionei da rodada 29, e aí vamos aos nossos comentários. Vai estar aparecendo aí para vocês, rodada 29 de 2012. Caso Henri Borel inspira-se, né, na acusação que pesa contra o chamado, assim chamado, né, no meio político, doutor Jairinho, médico e político carioca, vereador, enfim, todo mundo conhece bem qual foi o problema que levou à Lei Henri Borel. O julgamento, inclusive, está iniciando, né, mas tem provas bem contundentes. O júri, vamos ver como que vai ser. Aliás, né, acabou de sair a notícia, pelo menos nos meios aí de imprensa, de que o júri da Boate Kiss foi anulado. Júri, eu já sustentei isso em algumas ocasiões. Para mim, né, total respeito à democracia popular, e sou da justiça eleitoral, e claro, total deferência, mas eu penso que o júri não é uma questão de democracia. O júri bem da verdade, um instituto totalmente anacrônico e que não tem nenhuma razão de ser num estado como o nosso. Mas, enfim, motivo para as mais variadas polêmicas, né? E o caso da Boate Kiss foi um desses, né? Seria muito mais pertinente um julgamento técnico, enfim, né? Vamos ver como que vai ser o julgamento aqui do caso Henri Borel. A lei veio à tona antes, né, do próprio julgamento do caso, porque muita repercussão e envolvem ali provas bastante contundentes, mas enfim, vamos permitir aí o devido processo legal, exercício contraditório e da plenitude de defesa no júri. Então, pessoal, o caso era de Juvencio Playboy, que estava satisfeito com o relacionamento com quem ele mantinha, não tolerava, no entanto, o filho dela, né, Pedrinho, que nasceu em 1º de abril de 2009, e essa data, claro, era fundamental aqui para o correto julgamento do caso. Pouco a pouco passou a amedrontá-lo e a utilizar de violência física contra ele. Outra data fundamental para o caso, o fato aconteceu em 9 de julho de 2022, e aí o Juvencio se descontrolou e passou a agredir Pedrinho com inúmeros socos e pontapés no seu corpo e em sua cabeça, chegando a jogá-lo contra a parede. Quando Pedrinho sofreu um profundo corte na testa, ficou desacordado e coube à mãe, que retornou ao apartamento do casal nesse instante, carregar o seu filho ao hospital. Depois dos tratamentos médicos pertinentes, Pedrinho teve alta em 45 dias. Que pese a narrativa de Juvencio de que Pedrinho teria caído da cama enquanto dormia, as investigações que foi alegado, inclusive no caso em Borel, né? As investigações policiais confirmaram os fatos, o Ministério Público denunciou o Juvencio à Justiça. Dois
questionamentos para a gente aprofundar sobre a matéria. O primeiro deles, qual o tipo penal adequado para o enquadramento da conduta de Juvencio, e outro questionamento ligado à prescrição da pretensão punitiva. Se o fato não tivesse chegado ao conhecimento das autoridades, ensejado o ajuizamento da ação penal à época, quando que ocorreria a prescrição da pretensão punitiva, não ocorrendo nenhuma causa interruptiva. Então, pessoal, aqui, como já adiantamos, ponto fulcral dizia respeito à lei Henri Borel, e o fato se dera depois da sua vigência. E aí temos que lembrar que a Lei 14.344, ela foi promulgada em 24 de maio de 2022, porém trouxe uma vacatio legis de 45 dias. Aliás, nem precisaria ter falado em 45 dias, porque a gente sabe que pela Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, quando a lei não fala nada, é de 45 dias. Mas, claro, previu expressamente, né, para deixar tudo também bem claro aí para a população em geral, e temos que contar esses 45 dias na forma não do Código Civil, do Código de Processo Civil, ou qualquer outra forma de contagem, mesmo sendo uma lei com reflexos penal, não tem nada a ver com a contagem do Código Penal, tem a ver com a contagem prevista na Lei Complementar 95, que é a que cuida da elaboração das leis e que prevê no artigo 8º, parágrafo 1º, a forma de contagem quando há vacatio legis. E aí nós temos que lembrar que é incluído no cômputo o dia de publicação e o dia final, nós chegamos a ele e o início da vigência se dá no dia imediatamente subsequente, seja dia útil ou dia não útil. Se nós olharmos, inclusive logo quando saiu a lei, olhei artigos que mencionaram a data de 8 de julho de 2022, e inclusive sites e professores conhecidos, com currículo, mas enfim, depois eu fui fazer essa contagem, tá, pessoal? E eu chamo a atenção que em vários locais consta dia 8 de julho como data de vigência. Mas eu não tenho dúvida de que o início da vigência é 9 de julho de 2022. Fiz e refiz essa contagem várias vezes para não ter perigo e até porque não vi ninguém falando desse erro de conta, tá? Mas coloquei um caso concreto do dia 9 de julho exatamente por isso, tá? E aí, vejam, o erro, inclusive os que falam na contagem, alguns fundamentam, e aí contam, considerando como se a publicação da lei tivesse acontecido em 24 de maio. Ela não foi publicada em 24 de maio, ela foi promulgada em 24 de maio. Ela foi publicada, no entanto, dia 25 de maio. Então, nós iniciamos a contagem de 45 dias ali, e os 45 dias terminam exatamente em 8 de julho. O problema é que o artigo 8º, parágrafo 1º da Lei Complementar 95 manda que iniciemos, que consideremos o início da vigência no dia imediatamente subsequente, que é 9 de julho. Então, até que alguém me prove por A mais B o contrário, eu vou continuar dizendo que é 9 de julho e ousando discordar aí de muita gente que fala, e não só gente, instituições, Ministério Público de vários estados falaram. É que, para mim, também é aquela história, né? Um fala e todo mundo repete sem pensar. Mas eu gosto de pensar e gosto de questionar as coisas, né? E afirmo para vocês, e se alguém tiver alguma posição em contrária, algum argumento em contrário, o debate é sempre bem-vindo e eu, particularmente, estou sempre, sempre aberto
a, 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 a verificar, né, minhas próprias convicções, como é o caso aqui, porque eu quero sempre seguir a verdade, né? Então, todos nós, e eu tenho, né, total consciência disso, vivo isso no meu dia a dia, todos nós erramos e eu tenho total abertura. Hoje eu tive sessão da turma recursal, como sempre, é muito boa a turma onde trabalho, porque todos estão abertos. Se refluímos, ouvimos, ponderamos, posso preparar um voto de 10 páginas. Vem um colega, em 1 minuto, ele me convence, às vezes, que estava errado o meu voto, e com muita satisfação reconheço os erros. Mas, enfim, deixando um pouco de lado aí filosofia do direito, eu chamo atenção para essa data, tá? E até porque essa contagem não é só o caso da lei Henri Borel, né? Todas as leis aí que têm uma vacácio, as pessoas podem errar por contarem segundo a forma como estão acostumadas a contar e gerando, por vezes, consequências, né? A gente tem casos aqui que acontecem num dia, no outro, então a gente tem que ficar atento a isso. Pessoal, 2 das mais significativas alterações da lei Henri Borel foram objeto da nossa questão dessa semana. Primeiro, a nova qualificadora do crime de homicídio e também a nova regra sobre o termo inicial da prescrição em matéria de crimes que envolvam violência contra a criança ou adolescente. Para lembrar, primeira questão, primeiro tópico, diz respeito à nova qualificadora do inciso 9º do parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal. Homicídio perpetrado contra a vítima menor de 14 anos, que antes era uma majorante, agora é uma qualificadora, então a pena sai de 6 a 20 para 12 a 30. Muito boa hora, né, a alteração e a intervenção do legislador, na minha visão. Quanto à prescrição, também muito boa hora, houve um acréscimo no inciso 5º do artigo 111 do Código Penal dos crimes que envolvam violência contra a criança ou adolescente. Nós já tínhamos lá no inciso 5º uma regra semelhante, na verdade, a mesma regra, só que para uma situação envolvendo criança ou adolescente também, só que diversa. Crimes contra a dignidade sexual, um estupro de vulnerável contra uma criança ou um adolescente, nós já tínhamos essa mesma regra. O que o legislador fez foi acrescer a situação envolvendo violência, não necessariamente, portanto, dignidade sexual, violência contra a criança e adolescente. E qual que é essa regrinha? Nós só começamos a contar a prescrição a partir de quando a vítima atinge os seus 18 anos, por uma questão bastante lógica. Até lá ele não tem maioridade e não pode prover por si os seus próprios interesses, seus próprios direitos. Ele depende ou de uma representação legal, de uma assistência legal. Depois dos 18, aí ele pode adotar a providência que ele quiser, ele já tem plena capacidade civil. Por outro lado, além de também plena capacidade penal, claro, né? E se ele comete eventualmente uma demonstração caluniosa ou algo do tipo. Também, de forma muito lógica, o legislador vai dizer: essa regra não se aplica se já houve ação penal previamente, o que é o óbvio, né? A gente está protelando o início do prazo prescricional. Se já houve ação penal, então não se trata de reiniciar um prazo de contagem prescricional. Não, se trata, na verdade, de adiar se houve inércia do aparato de justiça criminal. Partindo, pessoal, para a primeira indagação, enquadramento, o que nós tínhamos? Nós tínhamos uma tentativa de homicídio qualificado contra vítima menor de 14 anos. Mais do que isso, tínhamos também, além da minorante da tentativa, nós tínhamos também a majorante de 2/3 do parágrafo 2º B, inciso 2º, também introduzida pela lei Henri Borel,
pela Lei 14.344, que é quando, além de a vítima ter menos de 14 anos, o seu algoz ele tem um vínculo muito próximo com a vítima, um vínculo de autoridade para com a vítima. Pai, ascendente, né, em geral, padrasto, como era o caso aqui e como era o caso em Riborel. E também aqui outras situações envolvendo relação de autoridade. Isso vai ser discutido, né, na jurisprudência, a questão do professor para fins de crimes contra a dignidade sexual, isso tem sido considerado pela jurisprudência do STJ como alguém que tem autoridade perante o menor. Mas, enfim, ponto também que vai ser amadurecido, a gente tem situações que são mais frequentes, né, do que essa do professor, a gente vê mais em matéria de dignidade sexual, em matéria de violência vemos menos, né? Mas em relação à violência infantil em casa, é o que a gente mais acontece. Coloquei aqui uma estatística de 57% dos casos de violência infantil ocorrem em casa, o que é assustador, né, pessoal? E vejam que, no caso, né, apenas só para ter uma ideia de pena, a gente tinha 30, com a incidência aqui de uma tentativa, né? E aí lembro que a ordem dos fatores não altera o produto, né? E para fins de pena máxima, isso vai interessar também para a prescrição, que nós vamos analisar na sequência. O que nós temos? Uma pena máxima de 30 anos, que com a majorante de 2/3 vai para 50, e com a minorante da tentativa no seu patamar mínimo de 1/3, porque aqui a gente vai, quando falarmos da prescrição, será pela pretensão punitiva, pela pena em abstrato, nós vamos diminuir em 1/3 e ficaremos com 33,3 anos, né? Como pena máxima aqui para esse caso. Então, pessoal, para a gente ter uma noção, né, de uma pena máxima, se a gente fosse aqui considerar o mínimo, né, claro que o juiz vai primeiro fixar a pena base, depois ele vai fazer incidias, minorantes e majorantes lá na terceira fase, né, mas aqui essa pena mínima, né, ela seria aí aumentada, né, só para, como disse, para fins de cálculo, porque na operação, na primeira fase, a gente parte de 12, claro, né, para a gente ter uma noção do mínimo que o cara se sujeitaria num caso desses aqui. 12 anos, vamos aumentar mais 8, 20 anos, menos 1/3, ficamos ali com 13,33, né? Aqui, pessoal, esse foi um ponto, né? Era um ponto polêmico, não foi à toa que eu coloquei ele na análise do caso concreto, né? E aí vejam que tivemos respostas, como já imaginava, de colegas que não reconheceram o homicídio qualificado, reconheceram uma lesão corporal, muitos, outros reconheceram tortura, muitos, outros reconheceram maus tratos, poucos, mas também houve um quantitativo aí de centenas de respostas, né? Mas poucos de maus tratos em comparação com lesão corporal foi o que mais teve, em segundo lugar, tortura, em terceiro lugar, bem mais abaixo, maus tratos, e, claro, né, considerando os erros, né, computando aí os erros nas correções. Vejam, pessoal, como que nós vamos dizer que num caso desses, em que ele já vinha praticando, amedrontando, praticando violência, e na data dos fatos, o cara dá socos e pontapés, um adulto num adolescente, recém-adolescente, né? Socos e pontapés, inúmeros, dizia o enunciado, né? Inúmeros socos e pontapés no corpo e na cabeça, chutar a cabeça de uma criança, chegando a jogá-la contra a parede, de modo a sofrer um profundo corte na testa que faz com que ele ficasse 45 dias no hospital. Claro que eu botei os 45 dias para dar uma induzida, né?
para ver quem que ia cair nessa, e muitos caíram colocando uma lesão corporal grave, porque ficou mais de 30 dias incapacitado para suas atividades habituais. Só que, pessoal, nesse caso era evidente que ao menos um dolo eventual havia, ao menos um dolo eventual. Não havia um dolo de lesão aqui. Qual é o adulto que dá inúmeros socos e chutes na cabeça de uma criança, inúmeros, joga na parede a ponto de causar um corte profundo na testa e que não assume o risco de produzir o resultado morte? Então, aqui, para mim, o enunciado não permitia outra saída que não fosse o reconhecimento da tentativa de homicídio. Tortura. Pessoal, aqui, quem mata alguém quer causar sofrimento em alguém, né? Crime de tortura exige o ânimos de tortura em contraposição ao ânimos necandi. Se existe o ânimos necandi, é homicídio. Aqui o ânimos necandi, que é escancarado, ele afasta qualquer outro enquadramento, mas apenas para colocar tortura. O ânimos não era de torturar, era de matar. Por outro lado, não era de correção, onde que no enunciado falava de causar sofrimento para fins de correção da criança. Nada no enunciado dizia. O que dirá então dos maus tratos, né? E aí é a hora de errar agora, né, pessoal? Mas que erremos no estudo, para não errarmos na prática. Infelizmente, erra-se muito na prática, né? Mas eu fico imaginando um caso desses, o judiciário falando em maus tratos, né? Aí é para perder o resto de crédito que a justiça tem, né? Então, por isso o enquadramento era como tentativa de homicídio qualificado, e aí quanto mais detalhamento, melhor, né? Lembrando do 14, inciso 2º, eu até diria aqui, pessoal, um outro aspecto, né? Não bastasse isso, chega a companheira e ela sozinha leva para o hospital. Se ele não tinha intenção de matar, não tinha intenção de matar, por que que não ajudou, né, a tomar alguma providência para evitar a morte? Teve que a mãe chegar na hora do fato para levar ela, a criança, Juanita, retornar ao hospital tendo carregado seu filho. Ele não auxiliou em nada. Se ele não tinha intenção de matar e se descontrolou fazendo o que ele fez, ao menos ele tentaria evitar a morte, né, o resultado morte. Não fez nada e não tinha intenção de matar depois de tudo que ele tinha feito. Então, apenas para reforço. E aí, pessoal, se fôssemos aplicar tentativa nesse caso, aqui a hipótese de tentativa perfeita, né, pessoal? Crime falho, porque ele terminou os atos de execução, né? Diminuiríamos em 1/3, né, dentro daquele critério de maior proximidade a consumação do delito, né, ao término dos atos executórios que aqui estavam finalizados, mas não era objeto, apenas para a gente ir raciocinando, lembrando, né, e majorante, não, né, muitos não lembraram dessa majorante nova do caso do padrasto, né, que também era importante de mencionar. Quanto à segunda indagação, pessoal, crime, como a gente viu, né, teria a pena máxima aí bem acima de 20 anos. Então, o cálculo da prescrição se faz pelo 109.1 em 20 anos, né? Mais de 12 anos, né? Mais de 16 anos, né? O 109.1 fala. E, consequentemente, na verdade, aqui passou longe, né, do limite do código. A gente sabe que pelo 109.1, já passando de um patamar, né, vou só lembrar 12 ou é 16, né, mas vou só porque aqui estava muito longe ou nem era o caso, é superior a 12. A prescrição no inciso anterior que é 16, por isso que eu fiquei na dúvida do 12 e 16. Então, acima de 12, como era o caso, longe, né, a gente tinha 33, mais de 33, 4 meses e pouco, nós tínhamos aqui, pessoal,
prescrição em 20 anos. E aí o grande ponto era lembrar do inciso 5º, introduzido, né, pela Lei Borel, e calcularmos na forma do artigo 10 do Código Penal. Desde quando? Desde quando Pedrinho atingisse os seus 18 anos. Ele atingira em 1º de abril de 2027, atingiria, né, em 1º de abril de 2027, contamos 20 anos, chegamos a 1º de abril de 2047, ou seja, ali estava consumada a prescrição, ainda não ocorreria até 23h59, 59 do dia 31 de março. Quem colocou 31 de março de 2047, sem problema, porque era o último dia até o final dele, né? Então, quando se consumaria, né, o cara pode ficar na dúvida, eu coloco o dia 1º, coloco o dia 31, tranquilo. Mas, tecnicamente, se consumaria no dia 1º, né? Porque é quando vira o dia. E aqui, pessoal, muitos referiram, no artigo 111, inciso 5º, referiram que só começaria a ser contada a prescrição de quando ele atingiu 18 anos, mas não responderam. Qual que é a data? Eu quero saber a data, porque quando tu for juiz, promotor, defensor, delegado, tu vai ter que calcular a data exata, tu não tem que ter aproximação ou saber em tese, tu tem que calcular datas. Então, muitos, às vezes até por dificuldade de calcular, não saber como que se faz, né? E a hora de aprender agora, não citaram a data, tinha que citar a data, que era o que o enunciado perguntava exatamente por isso. Pessoal, finalizando quanto à técnica de questão discursiva, fiquei muito feliz de ouvir essa semana de um colega nosso do Emages, não vou citar o nome porque ele mandou resposta individualmente, mas ele passou na prova discursiva do TJ, qual que saiu agora? TJ Paraná? TJ Minas. Ele passou e mandou uma mensagem muito gentil sobre as nossas aulas, falando que na hora da prova lembrava lá das aulas e passou na prova discursiva e estava muito satisfeito, fiquei muito feliz, e eu fiquei mais do que ele, acho, se é possível isso, por saber que vai ajudando, né, aos poucos aí, nossos colegas. E aí, pessoal, lembrando da técnica, uma leitura atenta, calma para não deixar esquecer nada, fazendo um brainstorm para soltar tudo depois de bem familiarizado com o caso, soltar tudo que vem à tona para depois realizar o projeto da resposta, o plano, o roteiro da resposta, o esqueleto da resposta para depois executarmos ela, né? Sem esquecer de nada. Por isso, é importantíssimo a gente seguir esses 4 passos aí, que com o treino isso é questão de minutos, numa questão discursiva, poucos minutos, e a vantagem é muito grande. Ele também colocou da questão de responder o que a banca indaga, ficar atento. É impressionante como a gente vê erro. A banca pergunta, qual a data, qual o dia que ocorreu a prescrição? 20 anos depois de quando ele atingiu 18 anos. Responde o que a banca está perguntando. Isso em prova oral a gente vê também, a gente faz aí simulados de prova oral, vê alunos, o examinador pergunta uma coisa, o cara fica devagando, o examinador perde a paciência, inclusive. Né? Na prova real, já vi várias vezes, eu quando estava no TRF4, vi muita prova oral para juiz federal, já vi outras, né, de juiz de direito, enfim, de promotor, mas, assim, é comum o examinador perder a paciência de quem não responde, né? Isso, numa correção discursiva, é a mesma coisa. Aqui, pessoal, um dos erros mais frequentes para a gente aprender juntos aí, alunos que enquadraram a conduta como lesão corporal, tortura ou maus tratos, quantitativo muito grande, acho que se pegar dos erros, assim, acho que quem acertou mesmo, 30% quem acertou o enquadramento, muitos erros aqui. Bom é isso, né? Bom é questão que ajuda, é errando que a gente aprende, né? E na pegadinha ainda mais, né?
Alunos que não falaram sobre a lei Henri Borel, não mencionaram nada, ou até mostraram que desconheciam ela, né? Porque num caso como esse não referia a lei Henri Borel, vai levar, né, é evidente a perda de pontos. Alunos que não apontaram a data em que ocorreria a prescrição, a data, como o enunciado demandava, fiquemos atentos à pergunta feita pelo examinador. Na redação jurídica, vários erros de crase aqui que eu compartilhei, e, né, de tantos erros que a gente sempre compartilha que são comuns, né, mas a crase é um dos campeões aí de erros, né, um dos erros que mais ocorrem. Em que pese a alteração legislativa, o em que pese não chama crase, tá? Em que pese a alteração legislativa, sem crase. Com efeito, o que está errado aqui, pessoal? Isso eu vejo com relativa frequência quem começa uma resposta com efeito. Tem lá duas perguntas e ele começa com efeito, enquadramento jurídico. Como assim, com efeito? Eu até dou uma olhada, espera um pouquinho, onde é que está o início da resposta aqui? Pessoal, com efeito é conectivo de confirmação. Então, eu já tenho que ter afirmado que o enquadramento é tal, com efeito, e aí eu vou justificar, eu vou argumentar, eu estou prosseguindo numa argumentação. Então, a gente nunca começa um texto com efeito. Ele vai reforçar uma ideia. Faça as mudanças implementadas. Ante não chama crase, ante o exposto, não é ante ao exposto. Face chama crase. Face ao exposto, face às mudanças implementadas. Vigente a partir de, nunca vai crase a partir de, nessa expressão, verbos no infinitivo ou não, nunca vai crase, né? No verbo poderia, se fosse um particípio, dependendo se ele adjetivasse, poderia, né? Mas seria mais uma adjetivação. Mas verbo no infinitivo nunca, ou expressões, né? Como essa aqui, a partir de, nunca vai crase. Mais um coloquei aqui, que era a expressão aqui, estava disposto a matar, nunca vai antes de verbo no infinitivo. Causa indignação a todos, nunca vai antes de pronome indefinido, tá? A toda sorte, aqui, né, comum também utilizar naquele esse é interessante também, a toda evidência vai crase? Não, pessoal, muito comum usar a toda evidência com crase, não vai, antes de pronome definido, não vai. A evidência, sim, o réu, vírgula, a evidência vai, a toda evidência não, o toda é pronome indefinido, não pode crase antes. Ok, pessoal, então mais uma rodada aí de questões discursivas que vai para nossa conta aí, pessoal, de aulas aqui no Emages, e mais uma rodada aí que a gente supera. Vamos em frente, pessoal. Na sequência, temos aula aí do programa Play, Direito Administrativo, agora 19h30. Até, pessoal. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.